Tudo isso são tecnologias filhas da indústria 4.0 que, combinadas, elas têm o objetivo principal de trazer autonomia para os processos. Como que a manutenção ela evolui, né? Vamos falar das chegadas dessas tecnologias. A gente tem aí diversas tecnologias, são 12 tecnologias. A primeira delas é a rastreabilidade, a segunda é a realidade aumentada, a terceira, nuvem de dados, criptografia avançada, Big Data e Data Analytics, simulação, visão artificial, Industrial Internet of Things, sistemas cyberfísicos, manufatura aditiva, que é impressora 3D, robô colaborativo, tudo isso são tecnologias filhas da indústria 4.0 que, combinadas, elas têm o objetivo principal de trazer autonomia para os processos. Vamos falar de cada uma dessas tecnologias de forma separada, para depois a gente falar sobre a evolução da manutenção. A primeira tecnologia é a mais simples de todas na minha visão, que é a tecnologia de rastreabilidade. Eu consegui ter rastreabilidade do que quer que seja através de dispositivos simples. Ali a gente está vendo, por exemplo, um operador fazendo a rastreabilidade via QR Code de um caminhão. Então eu posso rastrear esse caminhão enquanto ativo, eu posso rastrear, por exemplo, a porta desse caminhão enquanto peça, digamos assim, a maçaneta desse caminhão enquanto componente, posso rastrear o motorista ali como operador, como a interface humana, e eu consigo ter rastreabilidade dos meus processos. Trazendo isso para manutenção, eu consigo fazer rastreabilidade de peças de reposição, seja via essa simplicidade que a gente está falando via QR Code, ou através de sensores, que seja sensores RFID, sensores que de fato tenham alguma tecnologia, alguma inteligência própria que nos dê ali alguma condição de serem rastreáveis, e isso é algo que pode trazer muita praticidade, principalmente quando a gente está falando de definição de intervalos de manutenção, intervalos periódicos de manutenção daqueles sensores. Existem hoje, por exemplo, discos de freio que comunicam, não a tecnologia do carro comunica a hora que é o melhor momento de trocar o disco de freio. A gente tem disco de freio que ele próprio comunica para o motorista que é necessária a sua substituição, daqui 54 dias ele faz uma busca ali na internet para falar para ele, para o motorista, quais são os principais pontos de troca, onde é mais barato, onde tem estoque, onde não tem. Então a gente traz essa comunicação a nível que antes era de máquina ou até mesmo de setores inteiros, a gente traz isso para nível de componente. É uma possibilidade que a indústria 4.0 nos traz. A gente tem também a realidade aumentada. Então, a realidade aumentada também, na minha visão, é muito simples da gente inserir isso no ambiente de manutenção, conforme o exemplo que a gente vê na tela de um técnico de manutenção elétrica ali, ele coloca o óculos e esse óculos vai ler ali para ele o circuito que ele tem instalado e vai ver qual que é a possibilidade dele ter algum desvio quanto ao que ele teria ali de circuito em relação ao projeto elétrico, circuito elétrico desenhado do painel. Então, esse relé aqui era para estar atuando de tal forma conforme o projeto. Sem interface física nenhuma, somente através da realidade aumentada, o próprio mantenedor ele consegue fazer esse tipo de teste. Um terceiro ponto que também é crucial é Industrial Internet of Things. Então, hoje, praticamente tudo é conectado à internet. Então, a gente tem a possibilidade de ter na nossa casa máquina de lavar que se conecta com a nossa rede Wi-Fi, geladeira que é conectada com a nossa rede Wi-Fi, a televisão onde todo mundo está assistindo, eu acredito que é conectada já à internet. Então, hoje, o que a gente consegue fazer dentro da indústria? Fazer com que os nossos ativos estejam conectados em redes internas e externas e, acima de estarem conectadas, que eles se comuniquem. Por exemplo, vamos imaginar numa linha aí de injeção de plástico. Eu tenho lá na frente uma esteira que faz, por exemplo, a retirada dos plásticos de uma determinada injetora e leva para uma esteira para um torno CNC, por exemplo, para partir ali de uma segunda montagem do processo. O meu CNC, a minha esteira e a minha injetora de plásticos, os três conversam através de uma conexão de alta performance, que é uma IoT. Então, através dessa interface, através dessa conexão, o meu CNC pode falar assim para a minha injetora, reduz um pouco a velocidade, não precisa parar, só reduz um pouco, que aqui eu estou começando a acumular peças no processo. Ou aumenta a velocidade, manda mais peças para mim. Isso já é comum através de redes que a gente tem, redes Ethernet, por exemplo. Mas agora imagina se o meu CNC, ao invés de estar no meu mesmo galpão, o meu CNC está na Alemanha
e a minha injetora, por exemplo, está aqui no Brasil trabalhando a nível de processos autônomos, por exemplo, onde o meu CNC está produzindo peça para mandar para cá, e eles estão trabalhando em sincronia total para que, de fato, quando chegar aqui, seja somente a quantidade de peças que seja necessária para aquele processo, para a montagem daquele processo. Então, sem sombra de dúvidas, também é um dos principais pontos. Big Data e Data Analytics, né, que basicamente é ter hoje a possibilidade de, além, muito mais do que medir e ter esses dados em mãos, mas ter uma quantidade de dados em abundância e, principalmente, conseguir analisar todos esses dados que são relevantes para mim. Dentro da manutenção, por exemplo, se a gente for pegar só de um processo manual de manutenção, o Gil Branco Filho, acho que em 1994, ele lançou quase 200 indicadores num livro chamado Indicadores Índices de Manutenção, alguma coisa assim. É um livro azulzinho, Indicadores de Manutenção. Só num processo manual. Agora, imagina um processo onde eu consigo trazer sensores, consigo trazer redes de alta performance, consigo trazer armazenamento em nuvem e tenho programas ainda, tenho sistemas para fazer interface, leitura automática e análise desses dados. O quão melhor vai ser a minha tomada de decisão. Um outro ponto são dados em nuvem, tá? Então, dados em nuvem. Isso aí todo mundo também já tem. Qualquer pessoa deve ter um Google Drive aí instalado no celular, um Microsoft OneDrive. Então, todo mundo já está acostumado a colocar os nossos dados em nuvem. E se as nossas máquinas colocassem automaticamente esses dados em nuvem? Então, basicamente, para que a gente tenha essa capacidade de armazenamento e principalmente de segurança quanto aos nossos processos. Porque a gente não está falando de qualquer processo, a gente está falando de processos industriais, maioria deles regidos por segredos industriais, então tudo isso a gente precisa de tecnologia que garanta essa segurança. Aí vem a criptografia avançada. Hoje, por exemplo, nosso WhatsApp, nível de segurança que tem o nosso WhatsApp, programas e sistemas de troca de mensagens simples, por exemplo. Agora imagina num sistema de cadeia industrial. Imagina uma mineradora brasileira que tem ali grande parte do seu processo regido sob segredo industrial, uma petroleira. Então, tudo isso é muito importante em questão da segurança. Simulação. Então, hoje, a gente já não precisa ficar jogando o carro contra a parede para ver qual é o tamanho do prejuízo que a gente vai ter quanto a uma batida, né? Então, se a gente está falando aí de uma manufatura, uma fábrica de automóveis, eu não preciso mais daqueles crash tests, a gente pode até, alguns pontos, precisar, mas o número de crash tests, ele diminui pra caramba. A nível de manutenção, hoje eu posso testar várias coisas através de uma tecnologia chamada Digital Twins. Eu consigo ter gêmeos digitais da minha planta, eu consigo ter gêmeos digitais dos meus sistemas, dos meus equipamentos e trabalhar com simulações. Então, qual que é a velocidade máxima que eu consigo colocar no meu processo sem que uma falha potencial ela apareça nesse meu processo? Qual que é a temperatura máxima que eu consigo colocar aqui nesse meu forno sem que essa temperatura ela irradie na esteira que está ali na frente? Então, a gente consegue trabalhar com simulação. Isso a gente ganha segurança, ganha tempo, ganha várias outras questões. Visão artificial. Então, isso já é popular aí na indústria dos videogames, por exemplo. A gente se dá uma volta no shopping, a gente já acha esses óculos para comprar para entretenimento. Né? Se a gente entrar aí na Amazon, por exemplo, entrar aí na internet, a gente consegue comprar esses óculos para jogar um videogame de forma com a realidade aumentada através da visão artificial. Agora, imagina se a gente consiga colocar um treinamento onde, através de um óculos, a gente transfira o nosso colaborador para um ambiente industrial, só que com segurança controlada, onde a gente tenha uma fidelidade de detalhes absurda, porém garanta a segurança do colaborador. E isso também é uma possibilidade. Sistemas cyberfísicos, onde a gente consegue comunicação ali do sistema como um todo, dos ativos, do homem e dos componentes, e através desses sistemas, os próprios ativos conseguem tomar ali as melhores decisões pro processo e também para a segurança do homem. E manufatura aditiva. Teve uma reportagem... Jonathan, a realidade aumentada, você já viu alguma empresa ou não? Já. Realidade aumentada, o pessoal da Natura, por exemplo, eles estão, se eu não me engano, eles estão caminhando com isso. Tá? Eu não vou saber falar em que pé que tá, mas o William Franco, que é o gerente de engenharia, ele estava trabalhando com algo nesse sentido. E tem também o pessoal da Alpargatas. Tá? O pessoal da Alpargatas já estava trabalhando e testando algumas soluções,
principalmente para essa área que eu falei, da área de elétrica. Então, para aumentar a segurança do pessoal, eles já tinham esses sistemas para começar a fazer algumas simulações e leituras através da realidade aumentada. E em atuação foi esses dois prontos. Legal. O Ismar falou que a John Deere também tem, eu acho. O pessoal do agro também está voando nisso. Da John Deere eu não tinha conhecimento, mas eu sei que o agro está voando nisso. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né, cara? Depois, pesquisem. Uma petroleira, tinha uma plataforma de petróleo ali a 300 quilômetros da costa, se eu não me engano era na Suécia. Eles mandaram um drone buscar um componente, uma peça de reposição feita por uma impressora 3D, tá, em terra. A impressora pegou, eles fizeram essa peça através da manufatura aditiva, eles pegaram essa peça e voltaram de volta ali para a costa através de um drone. Aí eles mostraram o custo disso. Não sei se era Equinor, não sei. Coloca aí, impressora 3D, petroleira, drone no Google, vocês vão achar essa reportagem que eu estou falando. E eles compararam. A diferença de custo seria de quase 8 milhões de reais entre a operação normal, que seria o quê? Uma peça usinada e transportada através de helicóptero, considerando lucro cessante, parada de produção e todos os riscos envolvidos, quanto a essa peça feita em uma impressora 3D de metais e transportada por drone. Negócio absurdo. A manufatura aditiva, eu já tenho certeza, e que funciona na Natura, tá? O William Franco, ele já fez esse trabalho lá na Natura lá, e já valida protótipo, já fez melhoria de processo, ele fez até uma live com a gente uns 4 meses atrás, mais ou menos, onde ele mostra os vídeos disso já funcionando. Então, a manufatura aditiva também é algo acessível para nós hoje, principalmente se a gente estiver falando de impressora 3D de plástico. Eu quero validar alguma melhoria no meu processo. Então, pego ali, eu não preciso comprar a impressora 3D, eu posso alugar essa impressora. Aqui em Brasília mesmo tem um lugar chamado Feira dos Importados. Se a gente tiver o desenho da peça, eu levo o desenho lá, o cara imprime a peça para mim na hora, ou deixo lá para imprimir, e ele manda entregar para mim depois. Quando a gente está falando de quinquilharia, porque a maioria das pessoas manda imprimir o quê? O case do celular da pessoa quebrou e ela quer aquele mesmo case, ela manda imprimir. Tampinha do controle remoto, chaveiro, as pessoas imprimem muito isso nesses lugares. Agora, quando a gente está falando de indústria, então, eu tenho ali, por exemplo, uma talisca de uma esteira de transporte ali, que ela só para chegar aqui vai demorar 15 dias. E é uma peça simples, plástica. Eu posso ir ali na Feira dos Importados com desenho, o cara imprime para mim no material que eu quiser, melhor ou até o mesmo material de fabricação daquela esteira, e eu consigo resolver o meu problema no mesmo dia. A manufatura aditiva, ela me dá principalmente a chance de prototipar, de validar processos e também agilidade. Para esse tipo de peça eu conseguir validar. Que bacana. Jonathan, a tecnologia é uma maravilha, né, cara? O Luciano aqui, Baldissarelli, lá de Caxias, ele me falou assim, que meu conterrâneo lá, gaúcho, simulação aumentada já é usada nas mudanças de layout na Randon. Eu já adicionei ele no LinkedIn aqui, já estamos conversando aqui. É uma maravilha, né, cara? É um negócio surreal. Então, assim, imagina essa situação antes. A gente está falando da Randon, não está falando de uma fábrica que produz peças de pequeno porte, tal. A gente está falando de um processo robusto. Eu quero validar um layout. Beleza, por mais que eu tenha ferramentas de simulação, de CAD, CAM, eu consigo fazer algumas simulações eletrônicas ali, a gente só vê de fato quão aquilo vai ser benéfico quando a gente coloca na prática, né? Agora imagina a gente fazer essa simulação lá em tempo real, com o pessoal em campo, e antes de mexer em posição de qualquer equipamento, já ter o feedback em tempo real se aquilo vai ser produtivo ou não, se vai ser ergonômico ou não. É muito interessante, é muito interessante. Bacana. Robô colaborativo, então a gente viu, robô não é novidade desde 1960 e pouco. A terceira revolução industrial, um dos nossos ganhos foi, com a chegada da informática, foi ter robô ali. Só qual que é a diferença? Aquele robô da década de 70, aquele braço robótico, ele tinha que trabalhar enclausurado, porque ele era um robô que respondia uma linha de código ali, ele só fazia aquilo que estava naquelas linhas, e ele não tinha condições de entender se tinha um ser humano ali ou não, ele não recalculava a rota, ele não tinha autonomia, ele tinha automação. Uhum. Então,
por ele trabalhar enclausurado, ele dava muito ganho de velocidade, ele tinha muito ganho de performance, mas ele não tinha um trabalho analítico, ele não tinha ganhos analíticos assim. Hoje, com o robô colaborativo, eu posso ter um robô trabalhando ao meu lado aqui, que ele, ao se movimentar, se ele identificar que tem um ser humano aqui, a primeira coisa que ele faz é recalcular a rota dele para desempenhar o trabalho. Então ele, vai pegar essa garrafa aqui. E por esse lado não deu certo, ele vai tentar pegar por outro lado, sem tocar em mim. Se ele vê que é perigoso, ele para. E se por algum acaso eu chegar a encostar nele, em milésimos de segundo, ele para de funcionar. Ele para de funcionar, recalcula a rota, se recolhe, dali ele vai embora. Então, o robô colaborativo hoje, ele me dá mais, como o próprio nome já diz, ele me dá muito mais ganho de colaboração. Então, para aquelas atividades, com certeza você já deve ter visto por aí onde você tem injeção plástica. Geralmente você tem ali uma pessoa tirando rebarba de algum item. E essa pessoa muitas vezes tem que ficar fazendo movimentações com caixa, pega um item no chão, coisas que são da rotina de trabalho dela, por mais que você faça uma análise de ergonomia ali, essa pessoa sempre vai ter algum esforço repetitivo. E você pode jogar para o robô colaborativo. Então, essa pessoa vai estar ali, esse robô pega as peças na medida do possível ali do lado daquela pessoa ali e ela vai tirando essas rebarbas, por exemplo. É um dos caminhos. Então, o robô colaborativo, nesse caso aí, a gente está vendo ele aplicado um processo de usinagem, né? Então, colocar a peça na máquina, tirar a peça na máquina, levar a peça, trazer a peça para o operador analisar, por exemplo, então são vários ganhos.